Bom, companheiros, vocês podem ver aí, né, que o tema da nossa live, né, Marx descreveu a sociedade socialista. Falar de socialismo, descrever as características essenciais da sociedade socialista é uma forma de idealismo. Eu trouxe essa questão porque em diversos vídeos daqui do canal, particularmente nos vídeos em torno do se existem países socialistas atualmente, né, por que não há países socialistas atualmente, surgiram muitas questões, colocações, e que vêm sendo colocadas, na verdade, nos últimos anos, com maior fervor na internet, em relação ao que Marx teria dito sobre o socialismo, que de fato é socialismo. Né? Que é a afirmação do quê? A afirmação de que Marx não teria falado sobre o socialismo, na verdade ele só teria falado sobre o capitalismo, né? Então a sua obra era sobre o capital, sobre o capitalismo, e ele não havia abordado o socialismo. Por quê? Não teria abordado porque, segundo alguns, não era a realidade material concreta dele na época, e que, portanto, ele não poderia falar do socialismo porque ele não viu o socialismo. Acho que um dos maiores expoentes que falou isso, né, uma figura que por muitas décadas foi o dirigente da linha de direita, revisionista do Partido Comunista do Brasil e, posteriormente, do Partido Comunista Brasileiro, que ao final da vida vai realizar uma profunda autocrítica, né, com a chamada Carta aos Comunistas, em 1980, e vai se colocar, de fato, como um comunista honesto e honrado na história de nosso país, por ter justamente admitido seus erros, admitido, né, que havia defendido e dirigido a linha de direita, né, em nosso país, que foi justamente o Luiz Carlos Prestes, né. Inclusive esse ano está fazendo aí 100 anos agora, né, da coluna Prestes, né. E com certeza a gente vai trazer algum vídeo aqui no canal, certo? Vamos trazer algum material especial sobre a coluna Prestes, que foi um dos eventos de maior importância na história do nosso país, né? Mas foi justamente o Luiz Carlos Prestes, né, essa figura que eu acabei de descrever, que numa entrevista ao Roda Viva, se não me engano, ao final dos anos 80, vai falar o seguinte, ele vai falar que Marx não falou nada sobre o socialismo, Marx nunca falou quase nada sobre o socialismo, e que, na verdade, porque ele não viu o socialismo, e que, portanto, era necessário desconstruir o socialismo para se descobrir o que ia aparecer e tal, e que, quando o socialismo, na realidade, não se encaixava com aquilo, então os intelectuais que tiravam o socialismo da própria cabeça se frustravam quando não viam, né? Ele usava o conceito de socialismo real, que é um conceito que a gente já criticou aqui no nosso canal, né? A gente não usa esse conceito, mas é essa base, né? É a compreensão de que o Marx ele só teria estudado o capitalismo e nunca teria falado sobre o socialismo, né? Nunca teria chegado nessas conclusões. Então veja, isso aqui, vamos iniciar esse ponto, né? Acho que é importante que a gente trate e desenvolver essa questão e responder nessas colocações que são absolutamente falsas, né? E demonstram um descomprometimento com a própria realidade que a gente vê hoje em dia, né? Em primeiro ponto, né? Isso é de uma ignorância monumental. Por quê? Porque o Marx escreveu sobre o socialismo. Ele objetivamente escreveu sobre o socialismo. Se a gente pega a crítica ao programa de Gotha, por exemplo, esse texto que os companheiros podem ler aqui, deixa eu só achar aqui. A crítica ao programa de Gotha, né, Glossas Marginais ao Programa do Partido Operário Alemão, é justamente um dos principais documentos, dos principais textos em que Marx trata do problema da construção da sociedade socialista. É nesse texto, justamente, que ele vai fazer a separação do que seria a fase inferior e fase superior da sociedade comunista, né, que posteriormente Lenin vai dividir em socialismo e comunismo, socialismo sendo a fase inferior e comunismo sendo a fase superior, as distinções entre elas, o que existiria em cada uma delas, de um ponto de vista generalista, chegando a diversas conclusões. A própria caracterização da forma estatal da sociedade socialista está aqui colocada. De que na sociedade socialista existiria ainda na primeira etapa, né, na primeira fase da sociedade socialista, existiria uma ditadura revolucionária do proletariado, enquanto um estado de transição que existiria até que se abolisse, de uma vez por todas, essa sociedade de classes na segunda fase da sociedade comunista, no comunismo, propriamente, né? Então, a gente vê aqui que Marx já delimitava muito bem aqui na crítica ao programa de Gotha diversos aspectos da construção do socialismo, como, por exemplo, a de que na sociedade socialista, né, numa economia socialista, não pode existir exploração do homem pelo homem. Esse é o primeiro ponto. Outro texto que ele desenvolveu isso também foi o Guerra Civil em França. O Guerra Civil em França, em que ele faz um balanço da experiência histórica da Comuna de Paris, de 1871, e é justamente neste documento, né, no seu balanço, em que ele vai dar aspectos gerais da construção da ditadura do proletariado, do problema da ditadura do proletariado, analisando de forma concreta a experiência da ditadura do proletariado da Comuna de Paris, né, chegando inclusive à conclusão de que não basta o proletariado tomar o poder do Estado, mas do Estado burguês, da maquinaria do Estado burguês, mas sim destruí-la de cima a baixo.
né, e dando indicações, inclusive, de como se organizaria um novo Estado operário, né, o Estado de transição, como, por exemplo, de que os operários eles seriam dispensados de suas funções para receberem justamente, para se dedicarem exclusivamente às tarefas administrativas e diversas outras questões. Então vocês vejam, né, a gente está falando aqui do século XIX e o Marx já fazia diversas análises sobre o que seria a construção da sociedade socialista. Ele não falava que não sei como vai ser o socialismo, como afirmam diversas figuras, né, diversas pessoas que afirmam isso. Né. Aqui a gente já vê essa questão bem claramente colocada. E claro, né, evidentemente que o Marx ele não poderia prever tudo o que iria acontecer, justamente porque ainda não tinha havido construções mais abrangentes de sociedade socialista, não tinha havido revoluções socialistas a nível nacional em diversos países. Né, então ele teve que se limitar às análises que ele podia ao seu tempo, mas que não eram impossíveis de serem feitas e que ele fez, né, aqui no século XIX, certo? Inclusive, né, essas alegações de que Marx nunca teria falado sobre socialismo, inclusive partem até de um ponto de vista, às vezes, que eu já vi em outros lugares, de que o Marx analisou o capitalismo, mas não era contra o capitalismo, que o Marx, na verdade, era o cara que mais elogiava o capitalismo, e que eu já vi diversas análises nesse sentido, como a análise dele não tivesse nenhum aspecto moral, que é uma mentira. Karl Marx, além de um cientista social, além de um cientista revolucionário, ele era revolucionário. Ele era um comunista, um militante comunista. Ele tomava a posição de classe do proletariado, e ele odiava a exploração do homem pelo homem. Ele tinha profundo repúdio, profundo ódio à exploração do homem pelo homem e ao capitalismo. Né? Não é porque ele identificava que o capitalismo foi um avanço progressista em relação ao mundo feudal, em relação ao ancien regime, em relação às monarquias absolutistas, por exemplo, que ele vai identificar que o capitalismo não era podre. Não, ele falava que o capitalismo era podre e deveria ser derrubado. Os primeiros textos dele ele já falava isso, inclusive. Marx era um militante comunista e, portanto, se debruçava no problema das revoluções socialistas. Isso não era como se ele fosse apenas um intelectual. Não, a gente já falou diversas vezes aqui. Marx dirigiu luta armada. Então esse é o primeiro aspecto. Né? Agora, a questão que se colocava na época era uma necessidade histórica para Marx de que ele desenvolvesse a base científica, o núcleo científico das três partes constitutivas que se tornaram-se o marxismo. Desenvolvesse a ideologia científica do proletariado em sua primeira etapa, quais sejam justamente a filosofia, a economia política e o socialismo científico. Então, a demanda, né, de justamente desenvolver um método capaz de analisar a realidade, né, particularmente o materialismo histórico-dialético, um método científico de análise da realidade, filosófico, e a partir daí descobrir as leis de desenvolvimento do capitalismo, que posteriormente se desenvolvem inclusive em leis do ponto de vista histórico geral de outros modos de produção, não que as leis sejam a mesma, mas que ele identifica justamente essas análises históricas dos vários modos de produção e exploração que existiram na história, mas principalmente das leis de desenvolvimento do capitalismo, é que Marx vai chegar na conclusão da inevitabilidade do comunismo, a inevitabilidade da revolução proletária e de como o próprio sistema capitalista engendra contradições que são inconciliáveis e que, por sua vez, levam à construção de uma sociedade comunista. Certo? Isso era uma questão fundamental, que o próprio Marx falou numa carta que ele havia enviado na época, de que o mérito dele não foi ter descoberto a luta de classes. O mérito dele foi descobrir que a luta de classes leva inevitavelmente à ditadura do proletariado, e que a ditadura do proletariado leva, consequentemente, a sociedade sem classes, ao comunismo. Né? Então, esse foi, né, o grande papel histórico de Marx nesse sentido, foi descobrir essas questões e justamente colocar a inevitabilidade da revolução proletária. Sempre, claro, né, tomando a posição de classe do proletariado, nunca de um ponto de vista alheio à luta de classes. Não, Marx participou da luta de classes. Ele escreveu sobre a luta de classes, ele investigou as leis de desenvolvimento do capitalismo, porque ele participou da luta de classes contra o capitalismo. Isso é muito importante destacar. Ou seja, demarcando aqui justamente a ideia de que o Marx era apenas um estudioso, um intelectual, que não estava ligado à luta das massas e que, na verdade, às vezes até se limitam a dizer que era um seguidor de Adam Smith, David Ricardo, um seguidor de Hegel e Kant, e um seguidor dos utópicos lá, de Proudhon, Proudhon não, né? Enfim, Saint-Simon e os outros socialistas utópicos, né? Não era esse o caso, né? Marx foi um intelectual revolucionário que desenvolveu a ideologia científica do proletariado. Esse é um ponto muito importante. Agora, para além de Marx, né, esses que afirmam que o marxismo ele é idealista, falar de socialismo, ou seja, de que não seria cabível falar da construção da sociedade socialista, que isso seria tirar coisas da própria cabeça para explicar uma realidade que ainda não existe, essas pessoas
elas demonstram um desconhecimento histórico absurdo, né? Porque a gente tem quase aí 2 séculos de marxismo que se desenvolveram inúmeras revoluções proletárias, inúmeras revoluções democráticas, inúmeras revoluções socialistas que se desenvolveram e que construíram sociedades inspiradas justamente na ideologia científica do proletariado, tendo como ponto de direção a ideologia científica do proletariado. E, na verdade, e com base nessas experiências, a gente já consegue dizer quais são as características fundamentais de uma economia socialista, a gente consegue dizer as características fundamentais da ditadura do proletariado, a gente consegue dizer que existe um modo de produção socialista, que existe uma ditadura do proletariado, que ambas conformam justamente a primeira etapa da sociedade socialista, né, a sua existência na sociedade. A gente consegue dizer diversas coisas a partir de listar coisas muito básicas que constituem, que descrevem uma sociedade socialista. Ou seja, o Marx ele não pôde, dado o próprio período histórico, desenvolver em grande e larga escala detalhes sobre o partido de vanguarda, detalhes sobre a Aliança Operário-Camponesa, desenvolver com profundidade o problema da ditadura do proletariado, desenvolver aprofundadamente o problema do modo de produção socialista, o problema da luta de classe sobre o socialismo, o problema das revoluções culturais no socialismo, de como a luta de classe se desenvolve. Se Marx pudesse prever tudo isso, ele teria que viver pelo menos mais 200 anos, que evidentemente que não é o caso, né? Não é possível isso. Portanto, isso coube justamente, uma vez forjada a ideologia científica, coube a classe operária desenvolver isso durante todo o século XX, principalmente. Durante todo o século XX. E aí, né, aí aqui a gente tem que deixando muito claramente, né, que Marx previu o modo de produção socialista, Marx previu a ditadura do proletariado e previu que ela seria inevitável, que chegaria à sociedade sem classes, o luminoso comunismo. Aí a gente tem que ver. Isso ocorreu na prática? As revoluções socialistas, elas ocorreram na prática? Aí existem diversas tergiversações e diversas posições. A posição dos verdadeiros marxistas sobre isso é que existiram 2 países que concretamente atingiram o socialismo científico colocado por Marx e Engels, né, e diversas outras sociedades de repúblicas democráticas, de democracias populares, que foram se desenvolvendo também na construção da sociedade socialista. E que após a Segunda Guerra Mundial equivaliam a 1/3 do planeta, que construíram essas sociedades. Então vejam que a gente tem um grande período histórico aí, desde que Marx morreu até o desenvolvimento das sociedades socialistas, que apareceram inúmeros problemas, que apareceram inúmeras contradições que Marx e Engels não poderiam prever. E como que isso se resolve? Se resolve negando o conceito de socialismo? Se resolve negando o marxismo, porque esses problemas não existiam na época de Marx e Engels? Não. Marx e Engels não estavam errados em absolutamente nada da época que eles escreveram, né? A questão é que a ideologia se desenvolveu de forma criadora, com a resolução dos problemas nacionais particulares de cada país, e que se desenvolveram posteriormente em saltos da ideologia. E aí a gente tem, concretamente, né, atualmente, 3 grandes saltos na ideologia, que é o marxismo, marxismo-leninismo, marxismo-leninismo-maoísmo, e que tiveram as contribuições, os aportes de validez universal de Lenin, né, que foi a grande cume que logrou esse salto, Stalin, né, Lenin propriamente, que desenvolveu, definiu o problema do partido de vanguarda, Lenin que trouxe de uma forma muito mais clara, definiu a Aliança Operário-Camponesa, né, o marxismo elevando o proletariado dirigente do campesinato, o problema ali da construção inicial da ditadura do proletariado. Lenin trouxe a análise dos países, primeiro a análise do imperialismo, então como que se dá as revoluções socialistas no período do imperialismo, como que a dinâmica da luta de classe internacional se altera, o problema dos países coloniais e semicoloniais, que Lenin também resolveu. Lenin resolveu de uma forma muito avançada. Ou seja, tudo isso são contribuições de Lenin. E Stalin, o grande seguidor de Lenin, vai resolver o problema fundamental da construção econômica do socialismo, né? O problema da industrialização e da coletivização, o problema do que continua existindo sobre o socialismo, o velho problema que Marx tratava de que existem resquícios da sociedade capitalista dentro da sociedade socialista, como Marx falou, né, a sociedade socialista surge da sociedade capitalista e deve ser assim analisada, né, ela não cai do céu, né, então o que continua existindo, o que não continua existindo, como que deve se desenvolver para que elimine os resquícios capitalistas, por exemplo. E, no fundamental, o problema econômico da ditadura do proletariado, o problema econômico do socialismo, Stalin resolveu de forma quase que integral em sua época. Posteriormente, com o presidente Mao Tse-tung, né, e a própria questão da Frente Única de Dimitrov, com o presidente Mao Tse-tung se desenvolve o problema da luta de classe sobre o socialismo, o problema de como restringir
os aspectos, resquícios capitalistas que continuam existindo sobre o socialismo e o que eles representam, né, que é justamente a continuação da existência da burguesia sobre o socialismo, né, as revoluções culturais para defender o socialismo, né, para garantir a vitória do proletariado sobre a burguesia, sobre o capitalismo, sobre o revisionismo. Ou seja, tudo isso que eu citei foram grandes contribuições que vieram após Marx e Engels, ainda que no fundamental eles tivessem tratado já de bastante coisa, né, sobre o desenvolvimento do socialismo. E isso a gente não pode descartar, certo? E claro, né, atualmente os aportes de validez universal do presidente Gonçalo. Ou seja, a gente tem aí, como eu falei, quase 200 anos já de desenvolvimento histórico do movimento comunista internacional, do movimento revolucionário comunista, do proletariado internacional. A gente tem aqui inúmeros avanços, contribuições, aportes, né, análises de como construir sociedade socialista e o que não é socialista, o que é de fato socialista. E vejam, gente, delimitar problemas de restauração capitalista, isso não começou com mal, não. Né? Quem trouxe isso de maneira fundamental foi Stalin na crítica à Iugoslávia, criticando a ideologia do partido da Iugoslávia, criticando a política, criticando a economia, trazendo diversas críticas demonstrando que eles estavam se afastando do caminho socialista. Por quê? Porque existia um caminho socialista concreto. Não era a casa da mãe Joana, existia já um caminho percorrido pela União Soviética e que definia diversas questões fundamentais para a construção do socialismo. A coletivização da agricultura, por exemplo. Né? Então, todos esses aspectos envolvem justamente a necessidade de ter-se critérios claros para a construção do socialismo, né? Justamente porque houve saltos e desenvolvimentos após Marx. Então, quando se fala, é idealismo discutir socialismo, quem fala isso nega a história. Nega o desenvolvimento da Revolução Proletária Mundial, particularmente no seu século XX, que definiu inúmeras questões sobre isso, certo? E é claro, né, hoje a gente está às bordas da vitória da sociedade socialista, ainda que a curto prazo isso não pareça ser o caso, porque não existe nenhum país socialista atualmente, mas do ponto de vista histórico concreto, analisando um longo período histórico, a gente está vivendo justamente a época de varrimento do imperialismo da face da humanidade, e justamente a construção das revoluções socialistas que virão aí nos próximos 40 ou 50 anos. Isso afirmo com base em análise materialista dialética. Os companheiros podem ter certeza que vai se desenvolver, certo? E que vão se apoiar sobre bases ideológicas muito mais avançadas do que os revolucionários do século XX tiveram. Vão se apoiar, por exemplo, no fato de que atualmente a superação da luta, a vitória da luta de classe do proletariado sobre a burguesia para atingir o comunismo, teoricamente já está fundamentada. A gente já tem hoje todas as armas teóricas fundamentais para compreender como que se passa do socialismo ao comunismo. Não era uma coisa abstrata, mística, que alguns certos influenciadores intelectuais atualmente tratam. Não, isso está muito bem claro e definido. O problema do mar armado de massas, sucessivas revoluções culturais, assim por diante. Ou seja, o proletariado está muito mais armado atualmente para fazer isso. E aí, claro, né, o que existe atualmente que a gente pode dizer? Primeiro, é possível construir uma revolução socialista num país só? Sim. Lenin e Stalin deixaram isso muito claro. É possível você ter construção do socialismo em um país só. Certo? A primeira onda da Revolução Proletária Mundial ela teve muitas debilidades e diversos partidos comunistas não conseguiram desenvolver revoluções socialistas. A Alemanha, né, a tentativa de revolução espartaquista em 1919 é um exemplo disso. E mesmo assim foram construídos países socialistas, foram construídas sociedades socialistas. Né? Ou seja, é possível sim construir o socialismo num país só, como Lenin já defendia lá em 1915. Certo? Agora, o que constitui a sociedade socialista? Isso, de acordo com Lenin, com Stalin, com todos os clássicos do marxismo que a gente vê desde então. Então vejam, tudo isso já está, como eu falei, né? O que constitui a sociedade socialista? Bebendo de todos os clássicos, Marx, Engels, Lenin, Stalin, presidente Mao Tse Tung, a gente consegue saber o que constitui uma sociedade socialista e o que não. Lenin deixa muito claro que numa sociedade socialista vão continuar existindo desigualdades, vão continuar existindo injustiças, como o próprio Marx já falava na crítica ao programa de Gotha. Mas Lenin vai deixar muito claro, a exploração do homem pelo homem não pode mais existir. Não pode mais existir. Porque foi abolida a grande propriedade privada dos meios de produção dos burgueses. Ninguém mais pode ter meios de produção, fábricas, por exemplo, com título de propriedade da terra, por exemplo. Isso não pode existir. A exploração do homem pelo homem é abolida. E não só isso, mas relações de produção socialistas são construídas. Lenin, quando avaliava, por exemplo, a Rússia, logo após a União Soviética, logo após a vitória da Revolução de Outubro, ele falava que a União Soviética é uma ditadura do proletariado, mas ela ainda não é socialista. Por quê? Porque as relações de produção socialistas ainda não são superiores que as relações de produção capitalistas e as relações de produção capitalistas privadas de Estado, por exemplo. E o que são relações de produção socialista? São justamente
as relações que se constroem dentro da produção, dentre as classes na produção, no qual o proletariado passa a ter o controle da fábrica. E este controle da fábrica, ele é expresso não só do ponto de vista formal, jurídico, mas do ponto de vista de controle social do produto social que se estabelece, né? Como Marx falou, o proletariado controla o produto social, destina parte para a previdência, parte para as creches, parte para a educação, parte para os gastos públicos, parte para o consumo e parte para o retorno individual dos salários, do pagamento, no caso. Isso ele fala na crítica ao programa de Gotha. Não, ele não chega, não lembro se ele usa o termo salário, mas ele usa a repartição individual que volta, né? Ou seja, o produto social, ele é dividido dessa forma, né? E o próprio Lenin falava, veja, a União Soviética é a primeira ditadura do proletariado da história que construiu uma revolução em todo um país. Lenin não falava, a gente não pode dizer que a gente ainda é socialista. O socialismo só vai se efetivar justamente com Stalin, o socialismo enquanto modo de produção. Com Stalin, quando fecha a industrialização e a coletivização, construindo a propriedade social dos meios de produção, ou seja, a propriedade controlada diretamente, né, pelos operários, pelo proletariado, pela classe operária, é justamente quando surge o socialismo, né, quando essa propriedade social se torna majoritária. Né, que o próprio Marx, como eu já falei, previa no próprio Capital, que o pessoal fala que é só uma análise do capitalismo, no próprio Capital, não lembro qual dos livros, o Marx trata de que o desenvolvimento das contradições das propriedades dentro da sociedade capitalista leva ao surgimento da propriedade social dos meios de produção, é o que vai surgir na União Soviética, certo? E aí, e a produção de commodities, como é que fica? Produção mercantil. O que foi verificado é que produção mercantil continua existindo na primeira fase da sociedade socialista. O Stalin até trata disso. Marx e Engels, eles acreditavam que sim. Acreditavam não, né? Eles colocavam que a propriedade social representa justamente o fim da produção mercantil no socialismo, né? O fim da produção de commodities. Agora, o que Marx e Engels não chegaram a pensar, né? Não é que não chegaram a pensar. Quando Marx e Engels colocavam isso, eles colocavam pensando na tomada de todos os meios de produção por parte do proletariado. Todos os meios de produção da sociedade. E que, como o próprio Engels colocava no anti-Düring, a forma mais avançada da propriedade social era justamente a propriedade estatal. Então o proletariado toma, ao construir o seu Estado, toma os meios de produção nas mãos do seu Estado. E todos os meios, como Engels colocava também no anti-Düring, isso o Stalin descreve diversas vezes. Como, por exemplo, aqui no Problemas Econômicos e Socialistas da União Soviética. Stalin trata justamente de como a propriedade mercantil continua existindo. Por quê? Porque na sociedade socialista ainda vai existir as cooperativas, que são uma propriedade social inferior, né, no sentido de que as relações de produção socialista não são tão amadurecidas, tão desenvolvidas, e existe ainda a pequena propriedade privada. E qual que é o problema disso? O problema disso é que tanto essas cooperativas, os kolkhozes, quanto a pequena propriedade privada, necessitam de comércio, senão elas não sobrevivem. E por que elas precisam sobreviver nesse período? Porque a propriedade estatal, a propriedade nacionalizada, ela não consegue, em primeiro lugar, suprir todas as demandas que a sociedade tem, não consegue ter o desenvolvimento das forças produtivas necessárias para atingir todas as demandas sociais, e não só isso, mas o próprio campesinato e setores do proletariado não aceitam imediatamente entrar todas nessas empresas. Então a própria relação com o campesinato, que se organiza principalmente em cooperativas no início, é de assimilação das fazendas estatais, né? Ou seja, o avanço da propriedade social superior dos meios de produção. E que, por sua vez, como o próprio Stalin, uma vez que se atinja toda ela, você tem o fim da produção mercantil, porque você já não tem mais a necessidade do comércio, né? O mercado propriamente, né? Que inclusive existia antes do capitalismo. Né? Quando a gente chega no presidente Mao Tse Tung, isso se desenvolve mais ainda. Né? Por exemplo, na crítica, nos comentários que o Mao faz ao Problemas Econômicos e Socialistas da União Soviética, o mesmo texto, o Mao fala, a lei do valor, né, basicamente a lei de regulação desses resquícios do capitalismo, ela não pode ser regulatória na sociedade, ela deve ser secundária. O principal é a política do proletariado. O problema da luta de classe sobre o socialismo é a política do proletariado que determina como que vai se desenvolver a economia socialista. A lei do valor, a produção mercantil, pode auxiliar a precificar as coisas, mas o principal é a política do proletariado, do comando. Certo? Então vejam aqui diversas questões que a gente vem desenvolvendo já. Para ser socialista, a necessidade da destruição do Estado burguês, a construção da ditadura revolucionária do proletariado, a construção de uma economia socialista, de relações socialistas de produção, o que continua existindo mesmo com a propriedade social dos meios de produção, a produção mercantil. Né? Porque Marx e Engels imaginavam que na sociedade socialista haveria tomada quase imediata de todos os meios de produção, o que, como o próprio Stalin destaca, só poderia ser feito na Inglaterra na época, e na maior parte dos países, justamente pelo problema da agricultura retrógrada. Né? Ou seja,
Todas essas contribuições a gente já tem muito claro, que são, que definem o que é socialismo. Agora, o próprio Stalin coloca lá no Problemas Econômicos e Socialismo da União Soviética que a mais-valia não pode continuar existindo, que o capital não continua existindo, que a força de trabalho não é mais mercadoria, certo? Ou seja, agora o proletariado controlava o produto social dentro das fábricas soviéticas. Controlava o produto social dentro das fábricas soviéticas. Tanto com o retorno para a Previdência, retorno à educação, retorno à creche, como o Marx até colocava, quanto inclusive retorno salarial, certo? Ou seja, vejam aqui diversas questões importantes para a gente compreender a sociedade socialista. Mais questões que a gente pode prever, né? Por exemplo, uma vez que o socialismo seja vitorioso, vai haver uma guerra mundial? Vai haver uma guerra mundial, né? A tendência é que os imperialistas eles não entrem numa guerra interimperialista no momento atual. A tendência não é essa. A tendência é que se desenvolvam em conluio, principalmente em conluio, do que pugna. Certo? Porque isso atiçaria os processos revolucionários, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial gestou a Revolução Russa e a Segunda Guerra Mundial gestou e finalizou a Revolução Chinesa, a Grande Revolução Chinesa. Certo? Então eles vão evitar ao máximo desenvolverem guerras mundiais. Agora, com o avanço das revoluções socialistas em todo o planeta, vai, de fato, ao que tudo indica, desenvolver uma guerra mundial contra o socialismo. E que os países socialistas, os partidos comunistas, devem responder com uma guerra popular mundial, que conjure a guerra mundial dos imperialistas, né, que impeça que ela ocorra, que impeça a detonação da humanidade. Né, guerra popular mundial, inclusive, né, como se coloca. Por quê? Porque o imperialismo está justamente nessa fase de varrimento. E se tiver que desatar uma guerra nuclear justamente para impedir o seu varrimento nos próximos 40, 50 anos, ele vai fazer isso, certo? Guerras entre países socialistas e revisionistas, porque grande parte desses países que vão se desenvolver a libertação nacional até o socialismo também serão países revisionistas, pode acontecer também, é uma tendência, certo? Porque vai continuar existindo burguesia, vai continuar existindo capital, vai continuar existindo exploração do homem pelo homem, por sua vez vai engendrar novas guerras, certo? Tudo isso são coisas que a gente pode prever com base no materialismo histórico e que são justamente frutos já teóricos, principalmente aqui no caso do presidente Mao Tse Tung e do presidente Gonçalo, que já faziam essas análises lá nos anos 60 e 70, certo? Agora sim, para fechar, né, essa nossa exposição, o que é de fato idealista? Pegar todo esse leque de contribuições teóricas, contribuições ideológicas, políticas, filosóficas, que eu trouxe aqui, de como se dá a construção do socialismo, de como se dá a superação das relações de produção capitalistas, do fim do Estado burguês e a construção de um Estado socialista que avance para o luminoso comunismo, para a sociedade sem classes, né, que traça justamente como que continua existindo a luta de classes sobre o socialismo, certo? Que coloca como restringir as formas burguesas que continuam existindo sobre o socialismo, que o próprio Marx dizia que ia acontecer, certo? E que o presidente Mao fechou a questão. Pegar toda essa questão e simplesmente ignorar que ela existe, fingir que tudo que existiu foi até Marx e Engels, depois disso não teve mais nada, e a partir disso inventar o conceito científico, conceito de socialismo a Deus dará, afirmando que a China, por exemplo, é socialista, certo? O que é mais idealista? Nosso ponto de vista é justamente negar todo o panorama histórico concreto que a gente trouxe aqui, que traça o problema do socialismo, né? O socialismo, ele não é uma coisa que você pode tirar da cabeça. Isso é, inclusive, o Prestes, quando ele falou nesse ponto específico, ele estava certo. O socialismo não é algo que você tira da cabeça e aplica na realidade. Você não pode pensar, não, o socialismo é isso aqui, então a China é socialista. Né? A gente tem que extrair os conceitos da realidade. E o socialismo que foi construído é justamente esse que eu trouxe aqui agora. Que avançou na resolução dos problemas das classes, que avançou nas contradições dos interesses fundamentais do proletariado. E foi disso que foi extraído o conceito de socialismo, que eu sempre trago aqui nos vídeos, mas que os marxistas revolucionários do Brasil e do mundo defendem, certo? Não é coisa da cabeça dos outros. Não, é extrair da experiência concreta do socialismo, como que isso se deu. Né? Agora, afirmar que em países onde existe mais-valia, que existe capital, que existe exploração do trabalho alheio, que existe exploração do homem pelo homem, é socialismo? Desculpa. Aí quem realmente é idealista é quem defende isso, certo? Bom, companheiros, era isso que eu tinha preparado para a live de hoje, né? Não sei se os companheiros gostaram, foi um tema que eu havia trazido porque isso sempre era colocado, né, o problema de que como que se define o que é socialismo. A gente tem várias pessoas que falam que não existe a definição de socialismo, que é idealismo falar em socialismo. Acho que ficou bem claro aqui, né, como que se desenvolveu o socialismo durante toda a primeira e segunda grande onda da Revolução Proletária Mundial, e como hoje a gente pode falar sim que existem definições muito concretas para o socialismo, não por uma questão de gosto, mas sim porque avançam na superação da sociedade de classes, avançam rumo ao luminoso comunismo, certo? É destino inevitável da humanidade.